Olá, sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Gerente. Nesse vídeo, nós temos um assunto de extrema importância para gerentes, empreendedores, para líderes de uma forma geral. Nós vamos falar sobre a comunicação e como a comunicação é de extrema importância para que nós possamos gerar resultados com os nossos liderados. E para conversar sobre esse assunto de extrema importância, temos aqui conosco meu grande amigo, consultor, jornalista e publicitário especializado em oratória. O papel dele é ajudar as pessoas a se comunicarem cada vez melhor. Anderson Veloso, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Júnior. Olá, todo mundo. Tudo bem? Olha, eu adoro falar sobre isso. Então, se tiver aí reservado pelo menos as próximas 12 horas, te garanto que a gente vai ter muito papo. Porque eu sou instrutor. Então, já dei aulas assim 4 horas, 8 horas, 16 horas, 24 horas. Claro que não sempre o tempo todo, né? Com intervalos, com dias separando um dia do outro. Mas assunto é o que não falta. E tem muita gente que ainda tem pânico e medo de se apresentar em público. Agora, se quiser falar bem agora, fale comigo. Estou à sua disposição, Júnior. Fantástico, Anderson. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Em meu nome, em nome de toda a equipe da Universidade do Gerente, nós nos sentimos honrados por você estar participando com a gente, por você estar compartilhando o seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que as dicas, o seu método de falar em público, né, vai ajudar muito aos nossos gestores, aos nossos líderes, a, digamos assim, destravar, né, essa trava que os impede de falar em público. Para iniciar essa nossa conversa, né, a gente tem falado sobre a importância da comunicação nas empresas. E existem várias N pesquisas que relatam, né, que em torno de 70% a 80% dos problemas cotidianos que acontecem dentro das empresas são relacionados diretamente a erros e falhas de comunicação. Ou seja, o gerente, o gestor, o líder, ele não se comunica com a sua própria equipe, né? Ele tem dificuldade em conduzir uma reunião em grupo, ele tem dificuldade em esclarecer ou demonstrar uma ordem de forma clara e objetiva, né? Ele tem dificuldade de falar em público e isso acarreta N problemas, N falhas, tanto para a empresa quanto para a carreira desse gestor. Anderson, você tem atuado muito, tanto com curso, com qualificação e até mesmo com mentorias em grupo para empresas, né? Eu tenho acompanhado seu trabalho nos últimos 5 anos que nós nos conhecemos e tenho tido muita aprendizagem, muito aprendizado com o seu material, com as suas dicas. Então, assim, o que você tem visto como a grande dificuldade desse nosso público, dos gestores, ao se comunicarem? Júnior, você falou bem. Quando a gente fala sobre as dificuldades de uma empresa que tem a ver, pelo menos, com que a grande maioria dos problemas, o Peter Drucker fala isso, ou falava isso, né? A grande maioria dos problemas estão relacionados à péssima ou comunicação não tão eficaz como deve. Eu sempre digo, o que são as empresas? As empresas são as pessoas. Então, a gente precisa caprichar na comunicação interpessoal. Como assim? Aquela comunicação do líder com os liderados e os liderados entre si. Você que é dono de uma empresa, você que é um gestor, você que precisa comunicar alguma coisa, como você tem feito isso? Pense nisso. Se por acaso você não estiver conversando de forma ideal com os seus liderados, se for o caso, pode haver problemas na produção, na gestão, não vai ser tão eficiente como deveria, a venda pode sofrer algum problema. Então pense, qual que é o problema que você tem na sua empresa? Claro que muita gente vai falar assim, meu problema é fluxo de caixa. Tá bom, mas vá junto com essa análise, com essa pesquisa, você vai ver que pode, de repente, ser falta de comunicação para vender mais, falta de comunicação para gerir melhor, falta de comunicação para, de repente,
terem outras possibilidades, de repente já pensar num futuro, de repente uma outra saída para, vamos supor, para essa época de pandemia. Então, que você tenha a possibilidade de conversar. Agora, atenção, a conversa só, pura e simplesmente, não vale, não. Você, a teoria da comunicação deixa claro, você, para ser entendido, você tem que falar de uma forma, ou seja, tem que emitir uma mensagem que seja decodificada. Vamos voltar aqui, então, em sala de aula. Eu, como jornalista e publicitário que estudei, nos 2 cursos eu vi sobre a teoria da comunicação, que nada mais é básico. Está aqui o emissor que manda uma mensagem para o receptor, ok? Ok. Se eu estiver falando alto demais, você tende a tampar os ouvidos, você não vai escutar bem. Se eu estiver falando baixo demais, você tende a não compreender por motivos óbvios. Se eu estiver falando de outra língua, vamos supor que você não consiga traduzir, então você também não tem jeito. Então, qual é a possibilidade que você tem de acertar o alvo? É falando de uma forma que a pessoa possa ouvir, entender, traduzir. Porque senão, imagina, estou aqui com emissor e receptor, senão vai para um Rzinho que está aqui embaixo. O Rzinho na comunicação, você já sabe, e eu vou repetir, é o ruído. Ruído é quando você fala e não é entendido, você fala em outra língua e não é traduzido, você fala baixo e não é escutado, você fala alto e a pessoa faz assim. E nas empresas, então? Vamos levar para o dia a dia das empresas. Existe o famoso ou a famosa rádio peão. A rádio peão na empresa, pelo amor de Deus, sabe aquela coisa? Você sabia que o João blá, 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 você sabia que o José é isso e aquilo? Sem ter certeza, alguém vai e comenta alguma coisa que é amplificada, aumentada para outras pessoas. É a famosa fake news que a gente tem ouvido muito e visto muito e, de repente, estragado a vida de muitas pessoas. Não sei se você sabe, Júnior e amigos, passou de novo um dia desse sobre as consequências das fake news. Uma pessoa foi linchada, uma mulher morreu porque pensaram que ela fosse uma aproveitadora de crianças, uma, sei lá, magia negra. Gente, boato. O famoso boato. Então, só para terminar essa parte, Júnior, eu gostaria que em todas as empresas pudessem ter, como se fosse aquele quiosque da rodoviária, aquele guichê de informação do aeroporto, sabe, informação verdadeira. Eu quero uma informação, onde é que eu vou? Vai no quiosque tal. Eu quero informação em quem eu vou. É no gerente? É no gestor principal? É no presidente da empresa? É no setor de RH? Quem é que pode me dar a informação precisa, correta, para que não haja esse blá, 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 o disse-me disse, e vir aquele murmurinho, ou seja, aquela coisa que não tem a ver, que é mentira, que aí sim vai ter problema, não vai ser uma comunicação eficaz. Então, a minha dica é: verifique se as pessoas que você fala estão te entendendo. Dica: fale a mesma coisa de outra forma. Explique de um outro jeito, para que você possa aí ou pelo menos ter a tendência de ser entendido 100%. Claro que é difícil, mas você busca, sabe o alvo, sabe a mosca? Pois é, quando você acertar, que você procure acertar na mosca. Essa é a dica que eu sempre dou, viu, Júnior? Anderson, tudo que você tem falado até agora tem feito muito sentido para mim. E tem mais alguns pontos aí da sua fala que eu quero trabalhar mais aqui com a nossa audiência. Primeiro deles é quando você fala sobre o fluxo de caixa. Pergunta para o empresário qual que é o problema e ele relata que o fluxo de caixa é o problema, né? E o fluxo de caixa, na verdade, ele não é a causa, ele é o resultado. A gente tem que ir na causa dos problemas, né? Ou seja, por que não está acontecendo venda? Será que a margem não está legal? Será que o volume de venda não está bom? Será que a minha equipe não está conseguindo efetivar as vendas porque ela não foi treinada, ela não foi qualificada? Ou seja, o fator comunicação está muito presente aí e perpassa todos esses problemas que, na verdade, se a gente for analisar a empresa de uma forma geral, todos os problemas vão aparecer aonde? Lá, no financeiro. Mas a grande maioria tem outras causas que a gente precisa pesquisar. Por exemplo, eu mesmo já atuei como consultor em uma empresa onde um empresário, gestor, ele cometia 2 grandes erros ao se comunicar com a equipe. Primeiro é que ele não dava a ordem inteira. Ele era meio que
ele achava que o funcionário era mediúnico, né? O funcionário tinha que ler a mente dele. Então, em vez dele dar a ordem inteira, olha, faça isso por causa disso até o momento tal. Não, ele simplesmente olhava para o cara e falava, como se o cara tivesse que entender dali o que tem que ser feito. Em outros momentos, quando o funcionário não conseguia fazer, ele era extremamente rude, extremamente grosseiro, a ponto de falar palavras, né, de baixo escalão, palavras que não deveria falar. Então, quer dizer, esse caso é um caso típico, que você pode olhar e falar assim, olha, o fluxo de caixa está ruim. Ah, ok, tá. Mas e a comunicação lá? E como é que o empresário está lidando? Como é que o empresário está liderando a equipe? Né? Que a liderança, por essência, tem a comunicação aí como seu ferramenta, como seu ponto principal. Você falou também sobre o ruído da comunicação, e eu já vivi isso na prática, quando eu era diretor de uma unidade, e um dos funcionários era do Maranhão. E assim, as gírias, as falas lá no Maranhão eram completamente diferentes das gírias, das falas aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais. Então, um termo que foi utilizado por uma dessas pessoas o termo era acochar. Acochar, para a gente aqui, tem até um cunho, parece um cunho sexual na fala. Mas o acochar para eles lá é apertar. Olha, vai ser difícil, eu vou apertar, eu vou cobrar mais resultados. Então, como é que o próprio significado das palavras muda muito? Eu estou dando um exemplo muito extremo, né, de um estado do norte para a gente aqui no sudeste. Mas a gente mesmo aqui, às vezes, uma palavra tem um peso para mim e tem um peso, um significado completamente diferente para você, né, Anderson? Então, eu acho que esse peso a gente tem que estar muito atento quando a gente fala, quando a gente se comunica com os nossos liderados. Eu lembro uma vez que eu cheguei na unidade na segunda-feira para trabalhar, na segunda-feira, 7h30 da manhã, e uma das faxineiras, uma das pessoas da equipe de limpeza, uma senhora até mais velha, ela bateu na minha porta às 7h30, na hora que eu cheguei, pediu para entrar na minha sala, eu falei com ela para sentar, ela se sentou na cadeira na frente, e ela virou para mim e fez a seguinte pergunta: Júnior, você não está gostando do meu trabalho? Eu levei um susto com a pergunta dela, Anderson, porque eu não esperava aquela pergunta, eu não tinha nada para reclamar do trabalho dela. Eu falei com ela, não, senhora, não tenho nada para reclamar do seu trabalho. Aí vai o feedback, né? Eu pedi o feedback. Mas por que a senhora está comentando isso? O que aconteceu que a senhora entendeu que eu não estaria gostando do seu trabalho? E ela falou assim, na sexta-feira, você passou por nós no corredor, pela equipe da limpeza, olhou para a gente e falou assim, vocês estão do jeito que gosta, sem serviço hoje, hein? Porque naquele dia a unidade estava fechada, então não tinha muito serviço. Aí eu virei para ela, Anderson, e falei, mas eu sempre brinco com vocês, não é a primeira vez que eu brinquei com vocês e nem vai ser a última. E ela virou para mim e falou assim, Júnior, você sempre brinca com a gente, mas naquele dia você falou que vocês estão do jeito que vocês gostam, porque não tem serviço, e saiu sem sorrir. Você não sorriu para a gente. E aí, Anderson, eu fiquei pensando sobre a importância da comunicação e a importância nossa enquanto líderes, enquanto gestores. Porque era uma senhora, arrimo de família, isso na segunda-feira, 7h30 da manhã, de um fato que tinha acontecido na sexta-feira. Isso eu até relato em um dos meus livros. Imagina o impacto da minha fala no final de semana daquela pessoa, na família dela durante o final de semana. Então, olha, um fato tão simples da comunicação, eu falei aquilo, falei no sentido que eu já tinha falado sempre com eles, de brincar, de ter uma interação com aquela equipe, mas eu não sorri. Então, para ela, o significado foi outro, né? E os funcionários, eles sempre tendem a interpretar as nossas falas enquanto líderes, né? E interpretar para o bem ou para o mal, mas ele vai tentar te interpretar o tempo inteiro, né? Então, queria que você comentasse sobre esse fato, Anderson. Como profissional da área de comunicação, você já deve ter visto coisas como essa e coisas do arco da velha, como minha avó diria. Ô, Júnior, eu encontro muitas pessoas que falam comigo, que me mandam um vídeo. Imagina só uma pessoa mandar um vídeo assim para você. Olá, pessoal.
Eu sou Anderson Veloso. Eu tô muito feliz de estar aqui falando para vocês. Aí eu faço um comentário com a pessoa. Ô, gente boa, vem cá. Você tem certeza que você está feliz? Mas com essa cara, desse jeito, demonstrando na sua feição, no seu rosto, que você não está feliz e falando que está, há uma incongruência nisso aí. Então, o que eu chamo muito a atenção para todo mundo, tanto que muita gente estuda hoje, a tal da comunicação não violenta. A comunicação não violenta nada mais é do que você pensar mais de uma vez antes de falar alguma coisa. Porque depois você vem, não era isso que eu queria dizer, mas disse. Não tem jeito você mandar uma flecha e no meio do caminho tentar, desviar, vai que acerta. E se acertar, pode ter alguma consequência não muito boa. Então que você pense um pouco mais. Você que é gestor, gente, pense na empatia. Empatia nada mais é do que você sentir ou ter noção do que o outro pode sentir, porque com certeza você já sentiu. Exemplo, gente, eu estou aqui contando uma história sobre um dia que eu estava com uma dor de barriga. Todo mundo já teve dor de barriga. Quem tem mais de 1 ano de idade e respira, com certeza já teve. Gente, eu estava ali falando de tal, me deu uma dor de cabeça, com certeza. Se você coloca isso na sua história, você vai impactar alguém que todo mundo teve alguma dor de cabeça. Não estou falando assim, o cara fez uma cirurgia. Não, é uma coisa normal que todo mundo tem. Então, atenção, gestor, você que é gerente, use a sua empatia para o bem. Se a pessoa estiver algum problema, chame ele no cantão e tente resolver. Não expõe para todo mundo, porque depois fica ruim, fica complicado. Quando o Júnior fala de expressão, a gente está aqui na mídia, a gente está aqui num canal mundial de computadores, de internet, enfim. Esse nosso papo ele pode ser visto, para quem entende o português, no planeta inteiro. Agora vem cá. Todo mundo vai entender essa expressão que eu vou falar agora? Será? Você sabe se a senhora Passavassi? Você entende, Júnior? Você que já morou em BH, você entende essa frase toda? Você sabe se a senhora Passavassi? Eu peguei a parte final da Savassi, é isso? Savassi. Mas e o restante? Eu adoro essa frase, porque eu, inclusive, já fiz até um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, o Anderson Veloso Vídeo, que tem alguns vídeos com algumas dicas. Um dos vídeos foi exatamente sobre isso. Você sabe se a senhora Passavassi? Imagina você estar no centro da cidade de Belo Horizonte, passa uma condução, abre a porta do ônibus e você pergunta para o motorista: ô motorista, você sabe se este ônibus passa na Savassi? Agora, aqui quem é de BH pode até entender por quê. A gente tem mania de comer as palavras. Claro que eu não vou precisar falar vrá, que você sabe o que eu estou querendo dizer. Porque a gente tem essa mania. Agora vem cá. Volto a dizer, nós estamos numa rede mundial. As pessoas que falam português podem estar espalhadas no planeta. Se você não entende em outro estado, imagina em outro país. Então, busque a possibilidade de falar de uma forma que as pessoas possam entender. Se não vai sair daquele alvo, sabe? Não vai acertar na mosca. Volto a repetir, se não acertar na mosca, você não completa aquela comunicação eficaz, que é aquela de ser entendido, porque todo mundo sabe que comunicação não é só o que você fala, e sim o que o outro entende daquilo que você fala. Outra coisa, eu posso chegar aqui de terno, gravata, bonito, todo engomado e falando perfeitamente num idioma que você não entende. Quá, 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 quá. Não vai adiantar nada. A minha voz é maravilhosa, a minha posição, olha que postura linda e tal. Só que eu estou falando em russo e você não domina a língua, não vai haver comunicação. Então, tem alguns gerentes que fazem exatamente isso que você falou há pouco. Eles estão ali, todos internados com smoke maravilhosos, engomadíssimo, cortaram o cabelo depois da pandemia, ótimo. Só que eles falam numa língua que as pessoas não estão entendendo. Ou então eles falam em meia palá, achando que o cara vai entender. Então, cuidado com feições, cuidado com a palavra, cuidado com a emoção. Eu vou fazer semana que vem uma palestra sobre a questão da emoção, a comunicação com emoção. Gente, você pode contar todas as histórias que você quiser para todo mundo, inclusive colocando os sentimentos que você tem interesse nas histórias.
Bom, então só deixando claro que muitas vezes você pode ter uma postura perfeita, mas você acreditar que a outra pessoa está entendendo você. Então, capriche na sua gesticulação, na sua face, na sua palavra, na velocidade que você vai utilizar. Lembre, quando você fala alguma coisa, você tem que falar de uma forma que a pessoa possa ir te acompanhando. É como se você estivesse dando dados. Ô, gente, imagina você agora aqui, onde você está, na sua casa. Imagina você na sua casa. Agora você vai sair da sua casa, de repente, se você vai para o trabalho, pegue o carro, imagine você entrando no carro. Aí você vai dirigir, você vai ouvir uma música e tal. Imediatamente depois você chega no seu trabalho. Imagine você subindo, se for elevador, escada, ou entrando na casa ou nas instalações da empresa. Quando você fala imagina, a pessoa vai imaginando mesmo. As Isso você vai palavras atingir, hipnóticas, né? vai inclusive atingindo aquelas pessoas que são visuais. Na PNL a gente fala sobre isso. Pessoas que são visuais. Imagine você, por isso que muitas vezes a propaganda faz isso. Imagine você naquele carrão, olha, imagine você naquela cidade, naquela viagem maravilhosa. Quando a gente fala em comparação, eu lembro só a Bíblia, só para contextualizar, que tem as parábolas, né, que facilitam a sua compreensão. Quando você encontra alguém que seja mais auditivo, você fala, imagine, ouça alguém falando bem de você. Olha que espetáculo, as pessoas aplaudindo, você ouvindo as palmas. Ou então, muitas vezes, sinta estando ali, aí pega uma pessoa de uma outra forma. Ou seja, você vai atingir todo mundo se você tiver tranquilidade para falar, velocidade pertinente, faces congruentes, gesticulações que tenham a ver. Tem uma magia da fala. Por isso, quando você assiste uma palestra e gosta do palestrante, por quê? O cara, além de contar uma boa história, ele tem toda aquela embalagem. Eu costumo dizer que é um todo harmonioso. Quando você acaba uma palestra que você gosta, quando você acaba de assistir uma palestra que você curtiu bastante, você ficou com aquela sensação de quero mais. Então, que você tem essa possibilidade, quando você acabar de falar, as pessoas têm vontade até de aplaudir o que você está falando ou de ouvir mais. Afinal de contas, está bom. Isso é bacana. Verdade. Anderson, a conversa tá fantástica. Eu tenho certeza que todo mundo está aprendendo muito com você sobre comunicação. Eu falo isso porque eu estou aprendendo nesse momento. Por mais que eu já te siga, que a gente já converse muito sobre comunicação, bater esse papo aqui com você tem sido muito bom para mim, porque está me deixando mais claro ainda o fator da comunicação e como ser o melhor comunicador com a minha equipe. Mas, porém, o vídeo já está aí longo, já passou de 20 minutos. Então, a gente vai fazer agora um encerramento e voltamos num próximo vídeo, né, logo em sequência, para a gente falar sobre as fofocas, a rádio peão dentro da empresa e como é que o gestor deve agir nesse caso. Além disso, nós vamos falar também sobre o feedback. Você dá uma ordem para a pessoa, dá um comando para o seu subordinado, mas checar se realmente ele entendeu aquela ordem, se ele realmente entendeu aquele comando. Então, pessoal, se você está gostando, se o papo está fazendo sentido para você, continua aí com a gente e assiste os próximos vídeos dessa série sobre comunicação com Anderson Veloso. E vou aproveitar e vou fazer um spoiler aqui, hein? O último vídeo nós vamos falar sobre a metodologia do Anderson. Como o Anderson ajuda as pessoas a se comunicarem, a falar bem agora. Continua aí com a gente, então.